Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 9 de março de 2023, uma quinta-feira, 16º dia na quaresma. Isso quer dizer, faltam 31 dias para o início do tríduo pascal. Tríduo, 3 dias. Tríduo. Sexta da Paixão, sábado de Aleluia. Eu prefiro chamar sábado do perfume, que as mulheres preparavam perfume para o corpo morto de Jesus. E o domingo da ressurreição. Lá nós vamos ter que falar bastante sobre a Páscoa. Espero que vocês me acompanhem. O título para estas senhas, este dia e a reflexão que produzem é a fome e vazio existencial. A fome e vazio existencial podem ser preenchidos. A quaresma como ensaio. Podem ser preenchidos para nós pessoalmente e podem ser preenchidos também no outro e de uma forma saudável. A fome e vazio, não é a fome e o vazio, pode também ser assim, a fome e o vazio existencial, mas é a fome e vazio existencial, a fome existencial e o vazio existencial podem ser preenchidos saudavelmente, não usando um entorpecimento através de uma droga, muitas vezes uma droga religiosa. Eu tô inspirando esse título nos textos que vão falar dos discípulos de Jesus que não tem nada, não carregam dinheiro, sacola, não é para carregar nada. Pobreza absoluta. A Igreja Católica tem um sério problema com isso, né? Porque ela tem um setor que pensa nisso, a pobreza absoluta dos discípulos, e tem um setor da monarquia papal de Roma que vive de muito luxo. Uma parte dela vive de muito luxo. A Igreja Católica tem essa contradição, mas não é só a católica, não, essas igrejas evangélicas de hoje, né? Bom, elas nem falam em pobreza, na pobreza dos discípulos e de Jesus. Elas preenchem os vazios dela, inclusive vazio de fé e intelectual, essas igrejas evangélicas ricas, preenchem o vazio teológico e existencial com o dinheiro que elas roubam dos pobres. Bom, vamos lá. Lembrando o título, a fome e vazio existencial podem ser preenchidos a quaresma como ensaio. Eu baseio muito isso num filósofo, Søren Kierkegaard, que vai escrever a oração. O primeiro versículo vem de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. O Senhor, seu Deus, esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. O Senhor, seu Deus, esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 35. Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola,
e sem sandálias. Por acaso faltou-lhes alguma coisa? E os discípulos responderam: não faltou nada. Vamos ver agora a oração de Kierkegaard, onde ele vai falar nisso. O Kierkegaard, Søren Kierkegaard, nascido em Copenhague, Dinamarca, em 1813 e morreu na Dinamarca, em Copenhague, em 1855. Era um luterano, estudou teologia, mas também filosofia. Ele era um cara religioso, luterano, de família luterana, e permaneceu luterano, mas tinha uma fortíssima assim, crítica à igreja. Ele dizia que a igreja, a luterana, mas não só, ela tinha amansado Deus, tirado o fogo de Deus e feito uma religião, uma teologia, uma pregação, um grupo de pessoas absolutamente morno, que leva a vida, assim, não tem nada para pensar, criticar e fazer, não tem mais fogo. Tanto que o ser humano tomou uma droga psicológica e religiosa que nem deixa mais ele sentir as angústias, preenche artificialmente o seu vazio existencial, o seu vazio de vida, seu vazio religioso, não pensando em nada, tirando o sentido, tirando o conflito de vazio e cheio existencial, tirando as dores existenciais. Ele tem uma forte crítica a isso, a igreja morna, a igreja sem força, a igreja que amansa para o dia a dia ser vivido assim como quem está drogado e não sente mais vazios e fomes existenciais, teológicos, intelectuais. E deixa a sociedade assim, deixa eu assim, tá bom? Deixa as pessoas pensando que a ignorância traz felicidade. Ele criticava isso fortemente. Ele é muito interessante, Søren Kierkegaard. E ele escreve a oração ou reflexão. Ele diz, mas ele não perdeu a fé, tá? Ele continua falando nesse Deus que se experimenta existencialmente. O ser humano cujo coração procura Deus experimenta que ter necessidade de Deus não é nada de que se deva envergonhar. Não é deficiência, mas alegria e plenitude. Ele liberta de muitas necessidades supérfluas. Essa palavrinha, supérfluas, é muito esperta ela estar aí. Muito sagaz ela estar aí. E aqui Deus para ele tem um significado muito especial. Esse Deus não é uma droga que me amortece, não. É um monte de coisas, inclusive angústias na vida. Mas experimentar a necessidade desse Deus não é uma coisa que se deva envergonhar.
também uma fonte de plenitude, de preenchimento, de vazio. Vamos ao primeiro texto, tem que ser muito rápido. Primeiro texto é de 1 João, capítulo 1, 8 até capítulo 2, 2. Apesar de estar em 2 capítulos, aliás, a Bíblia não foi escrita com esses números, tá? Era tudo emendado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. O pecado é um tipo de angústia. E a verdade não está em nós, se nós achamos que não temos pecados. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, um defensor junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é o perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O pecado, essa injustiça, ela é algo que nós temos. Mentir sobre isso, que nós temos desamor e pecado e egoísmo, isso é uma tremenda hipocrisia, né? Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17 é o segundo texto para hoje. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne é o individualismo, para vivermos sujeitos ao individualismo, à carne. Pois se vocês viverem de acordo com o individualismo, a carne, morrerão. Mas se viverem pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do egoísmo, então viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Deus, Abba, Pai. Chamamos Deus de Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos por amor, para que também participemos da sua glória. Sua glória, o reino, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Então há como preencher a fome e vazio existencial de maneira saudável, não com uma religiosidade fanática, mas uma religiosidade que admite o vazio, que admite as angústias, que admite como nós somos. Uma fome e vazio existencial que não vive fora da realidade. Não é um preenchimento paralelo, mas um preenchimento concreto, realista, com verdade. Um bom dia.